Assunto de hoje tá em João capítulo 5. Você tem aí a sua Bíblia? Abre pra gente ler juntinho, rapaz. Coisa mais gostosa. Vamos lá. João capítulo 5, a partir do verso 1. Josiele, lá de Iracemápolis. Como eu amo aquele povo também. Tayana Racinho, irmã do Léo. Que legal você aí. Olha o gordo. A paz. Ué, então para de olhar pro espelho. Renata Martinelli, e aí? Renan, olha lá o Renan que jantou com a gente. Renan e a Lu, casal fofo. Manda um beijo pra eles. Aí ele tá mandando um beijo pra eles. Não é pra mandar beijo pra homem, coisa nenhuma, ele, né? Dou um soco com sua cara, sua louca. Beijo você só manda pra mim, pro seu pai, no máximo pro seu pai. Isso aí, gente. Vamos lá. João capítulo 5, eu vou ler pra vocês. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, que significa casa de misericórdia, o qual tem 5 andares. Então vamos localizar. Jesus não estava em Jerusalém, estava tendo uma festa em Jerusalém. Jesus estava mais ao sul, não fala em qual cidade ele estava. Jesus ele subiu para participar da festa. Nisso que ele chegou lá para participar da festa, próximo à entrada das ovelhas, não era a entrada das pessoas, era uma entrada de ovelhas. Então era um lugar que ser humano não usava muito. O ser humano entrava para outro lugar, lugar da ovelha. Jesus já foi no lugar onde ninguém gosta. Já começa por aí. Jesus ele já foi, né, onde o ser humano ignora. Eu gosto de Jesus porque ele é louco. 23, louco do ponto de vista do normal que o mundo acha. Jesus não é normal igual o mundo acha. Verso 3. Neste tanque jazia uma grande multidão de enfermos. Olha o naipe da galera que Jesus vai atrás. Enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Por que movimento da água? O verso 4 explica. Porque era uma lenda local. Isso a Bíblia não diz que é real. Ele diz que é uma lenda. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Olha agora, verso 5. Estava ali um homem que havia, guarda isso, gente, 38 anos que estava paralítico. 38 anos. Stephanie e a cara amada, 38 anos. Dani, essa camisa não tá te favorecendo. Ah, mas eu não tô nem aí pra camisa, que é pra prestar atenção na palavra. Não é pra você ficar prestando atenção na minha camisa. Foca, mulher. Foca no importante. Verso 6. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que ele estava nesse estado fazia muito tempo, perguntou para ele: você quer ser curado? Gente, pelo amor de Deus, isso está em João capítulo 5. Eu tô lendo João capítulo 5. Vou ler de novo o verso 5. 38 anos paralítico, 38 anos travado, uma vida desgraçada, fazia 38 anos. E Jesus chega, Jesus não quer saber da vida desgraçada do cara. Ele simplesmente pergunta: você quer ser curado? Se fosse comigo, se Jesus chegasse para mim e falasse assim: você quer ser magro? Faz 28 anos que eu tô obeso, quer ser magro? Eu não ia virar para Jesus e falar: mas Jesus, eu não consigo fazer exercício. Mas Jesus, eu ia falar na hora: eu quero, pelo amor de Deus, eu quero, cura eu. Mas não, as pessoas não querem. Eu chego e falo: Jesus tem uma vida maravilhosa para você, Jesus tem uma vida nova para você, Jesus pode fazer nova todas as coisas. Aí o que a pessoa fala? Aleluia, recebo. Não, o que a pessoa fala? Ai, mas eu fiz tantas coisas erradas. Ah, mas eu não consigo, eu não sou digno. Ah, mas Dani, eu leio a Bíblia, eu não entendo, eu não sei orar. Cara, o inferno é lotado de gente mimimi. Cheio de gente. Crente não é mimimi. Crente vai pra cima, crente ouve o negócio e recebe. Fala: aceito em nome de Jesus. E se o mundo inteiro vier contra, eu quero que se dane, porque eu não largo Jesus por nada. Essa é a postura de quem crê. Agora esse cara aí, o paralítico, não. O paralítico estava lá 38 anos. Gente, 38, eu tenho 28 de idade. Ele tinha 38 de paralítico. Queres ficar são? Aí ele começou o quê? O capeta
diabólico, satânico da murmuração. Gente, eu tenho ódio de murmuração. Murmuração parece que tem cocô na garganta. Eu fico falando murmuração, que negócio horroroso. Olha o que ele fala, quer ver? Ele fala assim, verso 6: e vendo Jesus ele deitado, fazia 38 anos, perguntou para ele, falou: cara, você quer ser curado? Quer resolver essa vida horrorosa que você tem? Aí o enfermo respondeu: Senhor, mas eu não tenho ninguém para me levar quando a água é agitada. Não tenho ninguém para me levar no tanque. Quando eu vou, outro já desceu antes de mim. Eu imagino que Jesus olhou para ele e falou assim: cara, eu não estou perguntando isso. Eu não quero nem saber disso. Não é isso que interessa. Eu quero saber se você quer ser curado. Mas mestre, eu quero fazer um paralelo com vocês. 38 anos. Ele ficou paralítico por 38 anos. Tem outro lugar na Bíblia que fala 38 anos. Tem outra passagem da Bíblia que põe essa data, esse tempo. E nada na Bíblia é coincidência. Se você voltar lá em Êxodo capítulo 13 e capítulo 14, você vai ver povo de Israel. Vocês estão acompanhando? Analisa comigo. O homem ficou paralítico, era paralítico e ficou 38 anos murmurando. Quando Jesus chegou para ele, ao invés de ele receber a bênção, começou a murmuração. 38 anos, grave esse número. Volta para Êxodo capítulo 13. Você vai ver que Moisés tirou o povo do Egito e caminhou com aquele povo. Olha que paralelo fenomenal. Moisés chegou e falou que quem passasse o sangue na porta, o anjo da morte não pegaria. Hoje, quem recebe Jesus Cristo e toma um banho nos seus pecados, são lavados pelo sangue de Jesus, não é morto, vive para sempre. João 3,16. Então você vai ver, do mesmo lado, Moisés passa o sangue na porta, Jesus passa o sangue na sua vida. Vai vendo. Aí toma a ceia, a morte do cordeiro. Quem quer nisso? A morte do cordeiro. Aí eles saem do Egito. A gente sai do mundo. Aí eles saem do Egito, mas eles passam por dentro de onde? Do Mar Vermelho, por dentro das águas. Quem creu passa pelas águas, o batismo. Aí o povo começou a caminhar por onde? Pelo deserto. A gente começa a caminhar por onde? Pelo deserto dessa vida. O caminho da salvação é estreito, mas aí o povo chegou aonde? Terra prometida. E a gente chega aonde? No céu. Vai plantar batata quem acha que a Bíblia é um livro normal. É fantástico os paralelos que tem. Mas aí que tá, onde eu quero falar. O povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, viu... Gente, você vê, para tudo. Eu tô falando do mar abrir, você passar no meio, você olhar pro lado, se fosse eu levava o celular, eu tava tirando selfie com a baleia, véio. Fica aqui atrás de mim, pra postar, falar, ó, partiu o Mar Vermelho. Eu vejo um negócio desse, saiu em 2 anos, de caminhada, 2 anos de caminhada, olha meu dedo torto ridículo. Eles saíram do Egito através de um lugar chamado Estreito de Gósen e eles foram até uma cidade chamada Cades Barneia. Eles demoraram 2 anos. A próxima cidade depois de Cades Barneia era Canaã. Logo depois de Cades Barneia era a Terra Prometida. Em 2 anos. Mas daí você deve estar pensando, Dani, mas eu sempre aprendi que eles caminharam por 40 anos. Por quê? Por causa da maldita da murmuração. Quando eles chegaram em Cades Barneia, 2 anos de caminhada, teve aquele evento deles subirem no monte, e lá em cima do monte, Moisés mandou 10 espias, lembra? 12 espias, aliás, um de cada tribo. Aí voltaram os 12. Dos 12, 10 falaram, ai meu Deus, aquele lugar tem muitos homens perigosos e muito perigo e não vai dar certo, porque minha faculdade é difícil, porque meu emprego, eu tenho contas a pagar, porque eu sou feio e não vou namorar, porque não sei o que. Só desculpa. E Deus não quer saber de desculpa. 2 caras só, 2 de 12, 10 era bunda mole e 2 eram fiéis a Deus. Os 2 fiéis a Deus chegaram e falaram assim, eu não quero nem saber de gigante, eu não quero nem saber, eu quero é vencer. Deus me chamou para vencer. Deus não te chamou para ver as circunstâncias, Deus te chamou para ver a grande obra que Ele vai fazer na sua vida. Quando Noé é chamado para fazer o barco, ele não ficou pensando, meu Deus, eu não sei fazer barco, meu Deus, eu não sei onde tem madeira, de onde que vai vir os bichos, mas não tá nem aí. Se a obra para a qual Deus te chamou é grande, é porque os recursos que Ele vai pôr na sua mão são grandes também. Você está conseguindo entender? Está pegando o paralelo? Ou se é os 10 bunda mole que murmuram? Então,
Voltam os 12. 10, ai, porque não sei o que, os gigantes muito grandes. Aí os outros 2, não, vão pra cima, Josué e Caleb, vão pra cima, vão pra cima. E o povo prefere ouvir os 10 murmurentos. Deus, ele fica com tanta ira por causa desse povo não crer nele, porque, gente, foram 2 anos. Você vê mar abrir, você vê comida cair do céu, você vê uma água sair da rocha para você não passar sede. Você vê, a Bíblia fala que o chinelo deles, o sapato deles crescia junto com o pé da turma. A turma caminhando, o sapato não estragava. A Bíblia fala que de dia, por causa do calor, tinha uma nuvem em cima deles, cuidando deles no calor. E de noite, por causa do frio, porque o deserto à noite é muito frio, tinha colunas de fogo que passavam entre eles para esquentar essa turma, para proteger eles dos animais. Deus cuidando. E em 2 anos eles só enchiam o saco. Eles só reclamavam. A sua oração com Deus é daquele tipo que só reclama. Você não tem uma oração de agradecimento. Você não tem uma oração de engrandecer o que o Senhor Deus fez na sua vida. Você não tem uma oração de reconhecer a maravilha do amor de Deus, de ter te chamado para o caminho da salvação. Não tem. Mas oração para reclamar, para pedir é cheio, principalmente para reclamar. Aliás, é mais tempo reclamando que orando, é mais tempo para encher a paciência. E se você está de pé até agora, se você está me assistindo aí, é porque Deus te cuidou até agora. Você está de pé. Se você está de pé e vivo, é porque o Senhor Deus cuidou de você até agora. É isso que o texto está falando. Mas não, vamos reclamar. E Deus ficou tão irado. Ele falou assim: vocês querem saber? Vocês me tiraram do sério. Vocês são tão chatos, que todo mundo que saiu do Egito, esse povo que saiu do Egito, 2 anos cuidando de vocês diariamente, não foi o suficiente para vocês ainda crerem em mim. Então desse povo todo que saiu do Egito não vai entrar ninguém na Terra Prometida. Ninguém. De todos que saíram do Egito, só a família de Josué e Caleb vai entrar, e os menores de 20 anos de idade. Isso está lá em Êxodo capítulo 13. Aí Deus faz o quê? Então todo mundo que sobrou vai ficar rodando. Eles ficaram, gente, rodando 38 anos. Epa! 38 anos rodando, paralisados no deserto. Lembra do paralítico? Por causa de murmuração, eles ficaram 38 anos rodando no deserto até todo mundo morrer. Só entrou no deserto, só entrou na Terra Prometida as crianças ou os jovens menores de 20 anos e toda a família de Josué e Caleb. É que em 38 anos também, gente, esse pessoal que tinha 20 já ia ter 58, já era velho, já estava todo mundo velho também, então entrou um monte de gente. Mas a questão é, 38 anos. Esse número é para simbolizar o tempo que você fica travado espiritualmente, porque a sua vida é só murmurar. O paralítico de Betesda ficou 38 anos paralítico. Quando ele teve a chance de conhecer a Deus, ele ainda murmurou. O povo do deserto ficou 2 anos conhecendo os cuidados de Deus, e de tanto reclamar, eles ficaram 38 anos paralisados também. Você quer ficar paralisado na sua vida? Continue com essa vida de murmuração aí que você tem. Ao invés de você aproveitar para crescer com Deus pelo que Ele já te deu, você fica aí reclamando pelo que você não tem. Ao invés de você reconhecer tudo que Ele fez, fica chorando pelo que Ele não fez ainda. É mais fácil, gente, é muito mais fácil. Continua lendo aqui, João capítulo 5, verso 7. E o enfermo respondeu: mas Senhor, eu não tenho quem me leve para baixo quando a água é agitada, quem me põe no tanque. E Jesus falou assim: mano, levanta e anda. Essa foi a palavra de Deus para mim. Desculpa aí a travada que alguém telefonou. Miqueias 2:10, ele fala assim pra gente, até me perdi por causa da ligação. Ele fala assim: levantai-vos e andai, não é aqui o vosso lugar de descanso. Levanta e anda, não é aqui o nosso lugar de descanso. Às vezes eu fico pensando em tanta coisa que me irrita, tantas pessoas que me irritam, tanta situação que me irrita, mas daí eu paro e penso, falo: quer saber, eu não tenho nem tempo para perder com ressentimento, porque Deus me ama demais. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou ficar perdendo tempo com os outros, não. Eu não vou ficar perdendo tempo com o que me irrita, porque tem muito mais coisa que me abençoa. Um exemplo claro disso, quando eu faço um vídeo que Deus fala comigo e eu pego e gravo, vamos falar assim, 10 pessoas falaram que foi bênção para elas. Uma reclama, fala que foi horrível. Ao invés de eu ficar feliz com as 10 pessoas que também foram tocadas, eu às vezes fico triste por causa daquela pessoa que não gostou. Mas Deus está me ensinando a falar assim: filho, curte,
se alegre pelos que entenderam, não pelos que estão morrendo. Os que estão morrendo não querem ouvir. Se alegre com os que se alegram, é mais fácil. Não fica murmurando pelo que não tem, se alegre pelo que tem. Logo aquele homem ficou são, verso 9, tomou seu leito e andava, e era um sábado. Olha só, Jesus curando no sábado. Então vai guardar sábado aí, vai. Enquanto você fica guardando sábado, eu fico pregando no sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito caminhar com a tua cama. Porque a cama, no caso, era os lençóis tal, que ficavam nas costas dele. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele mesmo me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram: mas quem é o homem que te curou? Quem é o homem que mandou você tomar o leito e andar? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que você está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Essa coisa pior, muita gente já me perguntou se é assim: ai Dani, isso é pior porque ele ia ser paralítico e ter câncer, ou ele ia ser paralítico e ter alguma outra doença? Não, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando coisa pior, é ir para o inferno. Pior do que ir para o inferno. Eu prefiro ir para o céu morrendo de doente do que ir para o quinto dos infernos, saudável e cheio de dinheiro. Porque o que interessa é Marcos capítulo 10, se não me engano. Falei isso, é Marcos 10. De que importa o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curava. Olha só a diferença. Enquanto ele ficou paralítico, enquanto ele ficou murmurento, ele ficou paralisado. Mas a partir do momento que ele reconheceu a Jesus Cristo como o Senhor, o cara, Jesus Cristo é o cara, ele foi curado. E depois que ele foi curado, ele saiu pregando o milagre na vida dele. Você sabe como é que você prega o evangelho? Você sabe como é que você convence alguém? Primeiro que não é você que é o Espírito Santo de Deus, isso é João 16. Mas você não precisa chegar e falar coisas difíceis. Você só tem que chegar e fazer igual esse paralítico. Você fala assim: querido, eu era assim, eu era desse jeito, eu era uma pessoa assim, 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 assim. O Espírito Santo de Deus chegou na minha vida e agora eu sou assim, 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 assim. Eu era daquele jeito e agora eu sou assim, pela obra de Jesus Cristo na minha vida. E isso é o seu testemunho, isso é a sua pregação do Evangelho. E que o nome de Jesus seja glorificado sempre. Amém? Essa era a palavra de hoje que eu tinha para ler com vocês. Chega, cansei. Entenderam? Ninguém tem nenhuma pergunta sobre o texto? Sobre o texto. Não adianta perguntar de outras coisas. Glória a Deus. Aproveitar, lógico, não posso deixar de falar. Passou um aí, agora eu lembrei. Você que abençoa minha vida e a vida de Eli, vocês, o pessoal fiel, vocês são demais de amados, viu? Graças a Deus e graças a vocês, a obra não para. Gordinho lindo, também te amo, amada, também te amo. Deus abençoe. Quem quiser pegar desde o começo, eu vou postar já no Facebook. Beijo, tchau.